Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Meu nome é Adriano, eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre associação de geradores, tá certo? Beleza? Vamos começar aqui com o pensamento do momento, tá? Um provérbio africano que diz o seguinte: se você pensa que é muito pequeno para fazer a diferença, tente dormir em um quarto fechado com um mosquito. Então isso aqui é uma sabedoria, né? Sabedoria que vem do povo africano, né, cara? Genial, né? E aí a gente vai e faz essa reflexão, né? A gente acha que a gente é pequeno, mas a gente pode fazer a diferença mesmo assim, tá? Muito bem, vamos falar um pouquinho então de associação de geradores. Nós temos duas formas de associar geradores, em série e em paralelo. Primeiramente, em série, né? A gente vê aqui, ó, que a gente tem associados aqui três geradores, o gerador 1, né? Uma força eletromotriz E1 e a resistência interna R1, o gerador 2 e o gerador 3. Olha só, eles estão em série, eles estão ligados em sequência, tá bom? Então o que acontece aqui? A diferença de potencial fornecida pelo gerador equivalente, né? Ou seja, o resultante dessa associação em série, ela é igual à soma das diferenças de potenciais fornecidas por cada um dos geradores associados, né, em série. Então seria aqui, ó, né, a DDP total, que é essa DDP aqui, ó, U é igual ao 1 mais o 2 mais o 3. Mas a gente sabe da equação do gerador que a diferença de potencial, né, gerada pelo gerador 1, que é a força eletromotriz do gerador 1 menos a resistência interna dele vezes a corrente, o mesmo valendo para o gerador 2 e também para o gerador 3. De forma que a gente tem o quê? Que essa diferença de potencial total gerada pela associação desses três geradores em série, ela vai ser dada dessa forma. Eu somo as três forças eletromotrizes menos a soma das resistências internas vezes a corrente, tá? Então a gente vai ter aqui, né, ó, a força eletromotriz equivalente, a total, é a soma das forças eletromotrizes dos três geradores associados em série, nesse caso, e a resistência interna é igual à soma das resistências internas de cada um dos geradores, tá bom? Então aqui a gente tem um pouquinho sobre a associação de geradores em série. Quando a gente pega a associação de geradores em paralelos, como é que tem que ser feita essa ligação? Os polos positivos de cada gerador devem ser ligados entre si, como mostra a figura. Tá vendo? Então aqui eu tenho, ó, os mesmos geradores, ó, de força eletromotriz E1, resistência interna R1, aqui o gerador 2, força eletromotriz E2, resistência interna R2, e aqui o gerador 3, força eletromotriz E3, resistência interna R3. Notem aqui, ó, que o polo positivo deles estão todos interligados, olha lá, tá vendo? Né? Então é assim que a gente vai ligar esses geradores. E aqui eu vou ter a diferença de potencial equivalente dessa associação em paralelo. Então nesse caso a gente tem o quê? Que a força eletromotriz equivalente é a mesma de cada gerador. Tá vendo? É a mesma de cada gerador, tá? E a resistência interna equivalente é dada por quem? Ela vai ser dada por quem? Olha só, pela resistência de cada um, dividido pelo número de geradores associados, né? Então a resistência equivalente dessa associação de geradores em paralelo é R, a resistência de um gerador dividido pelo número de geradores que está associados em paralelo. E aqui, com a associação em paralelo, você consegue diminuir a resistência interna, implicando numa menor dissipação de energia. Então é a isso que serve, né, a associação de geradores em paralelo, tá? Aí uma coisa importante é a seguinte, ó, na associação de geradores em paralelo deve ser ligados somente geradores que tenham a mesma força eletromotriz. Por quê? Do contrário, tá, o gerador de menor força eletromotriz ele pode funcionar como se fosse o quê? Um receptor. E ele vai roubar energia. Então essas três forças eletromotrizes têm que ser iguais para que haja, né, para que a associação em paralelo cumpra o seu objetivo, tá bom? Então a DDP resultante seria a força eletromotriz menos a resistência interna de um gerador dividido pelo número de geradores associados vezes a corrente. Tá certo, pessoal? Beleza? É isso aí.